Olá, no SC Acontece de hoje vamos falar sobre as chuvas que atingiram o estado. Tem também as condições do tempo. Será que essa trégua de hoje se mantém? Estamos a exatamente um ano das eleições municipais e a Justiça Eleitoral anuncia programa para estar mais perto da população. Outubro Rosa, no mês da campanha de prevenção ao câncer de mama, a gente traz esclarecimentos sobre cuidados e diagnóstico precoce. A partir de agora, no SC Acontece ao vivo para Santa Catarina. Olá, muito boa tarde para você. Olha, a chuva deu uma trégua, mas os estragos ainda estão sendo contabilizados. O Corpo de Bombeiros divulgou o último boletim com pelo menos 111 ocorrências atendidas até o início da manhã de hoje, relacionadas a alagamentos, deslizamentos, busca e resgate de pessoas. Como a gente vem mostrando desde ontem, o estado sofre com os temporais. 25 cidades foram atingidas. O relatório da Defesa Civil mostra ainda que muitas registraram entre 120 e 170 milímetros de chuva. Na região oeste, municípios como Ibiã, Erval Velho, Concórdia e Curitibanos, Ponte Alta e Pouso Redondo ficaram debaixo d'água. Os rios acabaram transbordando e aí invadindo as casas, os comércios, como mostramos desde ontem. E claro, as regiões do Vale e do Norte também foram atingidas. Durante todo o dia, várias cidades foram atingidas pelas chuvas em praticamente todas as regiões do estado. A Defesa Civil continua em alerta, pois há previsão de mais chuva forte para os próximos dias. Em Joinville, no norte do estado, rios transbordaram e ruas ficaram alagadas. Uma cratera se abriu em uma via no bairro Glória e um carro foi engolido. A motorista conseguiu sair antes e não ficou ferida. O muro de uma casa desabou em Jaraguá do Sul e os moradores precisaram deixar a residência. Um carro foi arrastado pelas águas em Guaramirim e o motorista precisou ser retirado pelos bombeiros. A situação é mais grave em Corupá. Rios também transbordaram, pontes foram destruídas e várias casas foram atingidas pela enxurrada. Mais de 20 famílias precisaram ir para abrigos montados pela prefeitura. A BR-280 precisou ser bloqueada preventivamente nos dois sentidos, nos quilômetros 84 e 111. A partir de agora, atenção especial com as encostas, né, o risco de deslizamento em função de todo esse acumulado e também da perspectiva de volumes futuros altos também. Então, a ficar atento a qualquer movimentação do terreno, trincas, né, em muros, inclinação de postes, de árvores, né, que possam indicar qualquer movimentação de terra. E também atenção especial com rios, né, os rios principalmente aí da região oeste, né, região norte, o Rio Cubatão, também que estão com os seus níveis elevados, né, e então para essa população que já tem histórico recorrente de ocorrências de inundação, que fiquem atentos e podem então entrar em contato para qualquer avaliação de risco pelo 199 para a Defesa Civil ou para qualquer tipo de resgate e apoio 193 Bombeiro Voluntário. A água entrou rápido na casa da dona Almeri, no bairro Fundo Canoas. Ela mora aqui na margem da estrada Boa Esperança há 7 anos, mas nunca tinha presenciado uma enxurrada como essa. O ribeirão, próximo ao local, transbordou. A gente levantou, era 6 horas da manhã. A minha menina disse: mãe, vai entrar água dentro de casa. E daí eu já pulei da cama, né? E da cama já comecei a arrumar as coisas. 7 horas, quando eu vim abrir a loja, aqui ainda não tinha água na frente do meu estabelecimento aqui, nem na estrada. Depois começou a subir bem rápido. Isso das 7 até as 9, agora já tem, acho que tem construções aí que já tem 1 metro de água dentro. De acordo com a prefeitura, 5 abrigos estão abertos para atender moradores que estão deixando as casas. Eles ficam nos bairros Santa Rita, Tabuão, Buda e 2 deles no bairro Bela Aliança. E a chuva deu uma trégua hoje, né? Tem condições para chover apenas em algumas cidades no norte e também no litoral, mas com menos intensidade do que ontem. As temperaturas ficam amenas também, máximas entre 20 e 26 graus. E olha, prepara, viu? Porque essa trégua tem dia para acabar.
A chuva volta amanhã para todo o estado e acende o alerta, já que o solo está bastante encharcado, os rios ainda estão cheios e pode haver então deslizamentos, desmoronamentos e todas aquelas preocupações que a gente já sabe. As temperaturas para amanhã sobem um pouco mesmo com o dia chuvoso. Em Chapecó vamos ter mínimas de 16 e máxima de 27, em Urupema mínimas de 13 e máximas de 20, em Criciúma no sul mínimas de 15 e máxima de 22. Florianópolis e também a questão de norte e vale, a gente também vai ter chuva. Em Florianópolis, olha só, mínima de 16 e máxima de 24, em Joinville mínimas de 15 e máxima de 28 e Blumenau mínima de 13 e máxima de 25 graus. E segue o alerta, por quê? Porque vai continuar chovendo amanhã, sábado e domingo. E aí a gente lembra, qualquer problema, ligue 193 ou 199. Vamos mudar de assunto? Porque a gente está exatamente um ano das eleições municipais de 2024 e a Justiça Eleitoral anunciou hoje a programação para levar atendimento a todos os municípios catarinenses que não têm cartório eleitoral. Em 12 meses, milhares de catarinenses vão às urnas para escolher o próximo prefeito dos 295 municípios do estado. Na preparação para o pleito de 2024, o Tribunal Regional Eleitoral anunciou mudanças, algumas que já foram testadas nas eleições suplementares de Brusque. Uma delas foi eliminar o manual do mesário e passar a adotar um folder, um documento que é muito mais sustentável e tem a linha ideal da ação do mesário. Também lá fizemos uma ação de, no mesmo ambiente, utilizar 2 sessões eleitorais. 219 cidades catarinenses não possuem cartórios eleitorais. Pensando nos moradores desses municípios, que o Tribunal Regional Eleitoral criou o Justiça Eleitoral em Movimento, que vai levar os serviços oferecidos pelos cartórios até mais perto dos moradores, como, por exemplo, a emissão e transferência de títulos de eleitor. Esse projeto tem como objetivo levar o nosso atendimento presencial aos locais de mais difícil acesso, porque nós não temos cartórios eleitorais em todos os municípios de Santa Catarina. Então, as nossas unidades que já existem presenciais estão planejando, organizando atendimentos para levar os nossos equipamentos, a nossa equipe, também sem qualquer custo e com a atualização imediata da sua situação. Os próximos 12 meses serão de preparo e trabalho para garantir eleições municipais ainda mais seguras. Esse ano já realizamos eleições em Chavantina, eleições dos conselheiros tutelares, eleições em Brusque, suplementares em Brusque. Então, esse tipo de coisa a Justiça sempre se antecipa no que deve ser feito e o que nós buscamos sempre é a maior tranquilidade para o eleitor, para que ele possa se deslocar com tranquilidade, que ele possa ser bem tratado e que ele possa exercer a sua cidadania no dia da eleição. Intervalo rapidinho e na volta a gente fala sobre a campanha Outubro Rosa. Não sai daí. Outubro Rosa. Oferecimento CEOF, referência na luta contra o câncer, tratando vidas há mais de 30 anos. Esse mês é marcado pela campanha Outubro Rosa, mas o combate ao câncer de mama deve ser pensado todos os dias. Por isso, médicos, oncologistas e instituições de acolhimento a pacientes se mobilizam para conscientizar a população sobre a necessidade do diagnóstico precoce. Todo ano, a Silmara passa na Rede Feminina de Combate ao Câncer para fazer exames de mamografia. Já faz 8 anos que as consultas viraram rotina. Ali a gente pode diagnosticar, muitas doenças, É muito importante a mulher estar vindo participar, vindo se cuidar na verdade, A principal forma de identificar o câncer de mama é realizando mamografias anualmente. Em 2021, foram registrados cerca de 77 mil exames aqui em Santa Catarina, um número muito baixo, levando em conta que o estado tem mais de 1 milhão de moradoras com idade acima dos 40 anos, que é quando a Sociedade Brasileira de Mastologia indica dar início aos acompanhamentos. 90% dos casos de câncer, eles acontecem de uma maneira que a gente chama esporádica, quer dizer, é o acaso, por exposição a vários fatores de risco, inclusive o próprio envelhecimento das nossas células. Então, por isso que acontecem mais casos de câncer em pessoas mais velhas. Mas 10% dos casos de câncer de mama, eles podem ser hereditários. O que é isso? A gente pode herdar. As famílias podem ter uma alteração num gene que predispõe ao desenvolvimento do câncer. Não quer dizer que aquela pessoa vai ter câncer, mas ela tem um risco aumentado em relação à população em geral.
O trabalho feito pela rede ajuda centenas de mulheres a cuidarem da saúde e identificarem a doença ainda em estágio inicial. Quando encontram alguma anormalidade, o apoio às pacientes continua durante o tratamento. Nós estamos aqui para atender essas mulheres que, na maioria das vezes, perderam a sua dignidade ou chegam aqui com muito medo do diagnóstico do câncer. Nós somos 58 voluntários que trabalham aqui de segunda a sexta, em 2 períodos, para trabalhar, para atender, para acalentar essas mulheres que vêm à nossa casa. Nós temos uma pessoa que faz gratuitamente as nossas perucas, temos muita doação de cabelos e então emprestamos as perucas para as pessoas que já perderam o seu cabelinho, né? E depois, quando elas estão curadas, graças a Deus a maioria, elas devolvem, para que outras possam fazer uso. Para nós não é trabalho, é satisfação. O câncer de mama é uma doença multifatorial, ou seja, pode ser provocada por diferentes causas. Ainda assim, manter uma rotina de hábitos saudáveis diminui as chances. Todo câncer, ele na verdade vem das nossas células, né, que sofreram uma alteração e conseguem ter uma capacidade de se multiplicar e invadir outros tecidos. Quando o câncer ele atinge a capacidade da metástase, é isso que a gente chama de um câncer, né, uma neoplasia maligna. O câncer de mama, ele geralmente começa como um caroço indolor. Todo mundo pergunta qual é o sintoma mais comum do câncer de mama. Então, geralmente é um nódulo que não tem dor. Então, por isso que a gente fala muito da questão do autoexame, de conhecer o nosso corpo, de poder notar modificações na nossa mama. Então, um nódulo ou uma alteração na pele, na cor, na textura da pele da mama, né, vão chamar a atenção para poder buscar um auxílio médico. Isso mesmo, e para continuarmos falando sobre a campanha Outubro Rosa, a gente recebe aqui no estúdio a médica e oncologista da CEOF, a doutora Daniele Zacon, que é PhD em câncer de mama e voltou recentemente dos Estados Unidos trazendo muitas novidades. Boa tarde, doutora. Obrigada. Boa tarde, Grazi. É um prazer estar aqui hoje falando do tema que me motivou a ter toda a minha formação em oncologia. Olha só que interessante, né? Inclusive, chegando recentemente de lá, veio com muitas novidades e eu já começo lhe perguntando sobre essa questão da rede de apoio que nós acabamos de acompanhar, né, nessa reportagem. Isso é algo muito importante que com certeza também se fala em outros lugares do mundo. Isso é fundamental. Então, as famílias, amigos, colegas de trabalho conseguirem suportar esse paciente durante todo o tratamento, que a gente sabe que não é fácil, tem seus efeitos colaterais, é fundamental para que esse paciente consiga manter a vida mais normal possível dentro do tratamento e a melhor qualidade de vida. Muito bem, a gente fala sempre na campanha para prevenção, né? Mas também a gente sabe que o tratamento, ele é importante. A partir do momento que você descobre, é o tratamento que vai te garantir uma melhor qualidade de vida? Exatamente. Então é importante diferenciar que no Outubro Rosa a gente fala muito sobre prevenção, sobre a mamografia, mas é importante entender que a mamografia, na verdade, faz diagnóstico precoce, que é fundamental para aumentar as chances de cura da paciente. E quanto mais o diagnóstico for precoce, quer dizer, com menor volume de doença, mais tranquilos são os tratamentos, tanto do ponto de vista cirúrgico, então essas pacientes conseguem muitas vezes manter a mama e fazer uma cirurgia conservadora, e da mesma forma do tratamento sistêmico, né, do tratamento que muitas dessas pacientes não precisam de quimioterapia, conseguem fazer tratamento só com bloqueio hormonal, que são tratamentos mais tranquilos e que a paciente consegue manter uma ótima qualidade de vida e com altas chances de cura. Doutora, uma coisa que chama bastante atenção, né, é que o câncer de mama, o foco geralmente é voltado para a mulher, mas, como conversamos recentemente, é importante alertarmos os homens também? É uma ótima pergunta, Grazi. Toda pessoa com glândula mamária tem risco de ter câncer de mama, então homens também têm esse risco, claro que numa proporção muito menor por ter um menor volume de glândula mamária. Mas é importante salientar que dos mais de 73 mil casos que o INCA tem expectativa de acontecerem esse ano de câncer de mama, 1% desses casos são homens. E esses pacientes geralmente têm um diagnóstico com a doença mais avançada, exatamente por ser mais raro nessa população
e não ter um método de rastreamento. Então é muito importante que os homens, ao sentirem uma nodulação, uma alteração na pele da mama, procurem o seu médico o mais breve possível. E é importante entender também quais são os fatores de risco para que homens possam ter câncer de mama, já que é algo bem mais raro. O primeiro é o envelhecimento, né, principalmente a partir dos 60 anos, essa chance aumenta. Alterações genéticas, incluo aqui a mutação de BRCA, então é importante que esses pacientes homens falem com seus médicos, oncologistas, mastologistas sobre a possibilidade de realizar um teste genético para avaliação disso, e também outros fatores que também são importantes, como na mulher, como a obesidade e a ingestão de álcool. Bom, a gente alertou, então, tanto homens quanto mulheres, e eu queria uma dica final para a gente colocar, né, toda essa situação para as pessoas que nos acompanham, doutora. Quais são as recomendações, uma vez que a gente prefere que seja prevenido, né? Então, para prevenir a doença antes de diagnosticar, o que a gente deve fazer? Quais são as rotinas, os hábitos? Quando nós falamos de prevenção, nós falamos de mudança de hábitos de vida. Primeiro, a ingestão de bebida alcoólica. Quanto menor, melhor. A gente sabe que qualquer valor acima de 0 de ingestão aumenta potencialmente o risco. Então, e a gente sabe que a ingestão de álcool, ela aumenta o risco por diversos fatores, por dano ao DNA, por dano hepático, e aumenta diversas neoplasias, não só o câncer de mama, como o câncer de esôfago, como o câncer hepático, que é o carcinoma hepatocelular. Se manter dentro do peso adequado, com a prática de atividade física, uma alimentação saudável, evitar alimentos ultraprocessados, então uma mudança de estilo de vida e, claro, fazer a mamografia, que mesmo pacientes que têm muitas vezes estilo de vida muito saudável, apesar de estarem prevenindo, não conseguem zerar seu risco. Então a mamografia é fundamental, independente de fatores de risco e do estilo de vida. E, claro, incluir nessas questões todas a rotina da visita ao médico, né? Pelo menos uma vez por ano, dar aquela passadinha lá no médico, consultar para saber como tá. É isso? Exatamente, é fundamental. Como nós já falamos, a maioria das pacientes com câncer de mama não vai ter sintomas, muitas não vão ter alteração no exame físico, então é fundamental, independente da paciente ter fator de risco ou não, independente de a paciente ter alguma alteração no exame físico, que a paciente comece a realizar a mamografia a partir dos 40 anos de idade. Muito bem, obrigada, doutora Daniele, pelos esclarecimentos, para trazer aí tanta informação para as pessoas que nos acompanham. Obrigada, viu? Eu que agradeço a oportunidade. A gente vai ficando por aqui. Amanhã, ao 12h45, o SC Acontece está de volta com mais informações para vocês. Até lá!